Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos ler novamente o 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E o final do verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Porque Tu és o testemunho de Deus, Tu és o testemunho da palavra. Obrigado ao Senhor, porque temos a palavra diante de nós e temos a palavra também dentro de nós. Agradecemos ao Senhor pelo Teu Espírito, pelo Espírito Santo que nos assiste, pelo Espírito Santo que nos convence, pelo Espírito que revela, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. A Ele, mais uma vez, confiamos esta hora e esse tempo, para que assim também Ele fale aos nossos corações. Somos dependentes, ó Senhor, de Ti mesmo. Por isso te pedimos, ó Senhor, capacita-nos para Te ouvir. Capacita também para falar, pois Tu és o Mestre que ministra, ó Senhor, sobre as Tuas igrejas. Então te pedimos mais uma vez, ao abrirmos a Tua palavra, esta que já está aberta, o Senhor mesmo possa ministrar aos nossos corações e possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Nós te pedimos, seja o Teu nome, ó Senhor, glorificado. Seja o Teu nome, Senhor, honrado. Porque nós estamos aqui por um único motivo, por causa de Ti mesmo. Então vença, ó Senhor, tudo aquilo que impede de com os nossos olhos espirituais vermos o Senhor. É o que nós te pedimos. E a Ti confiamos esta palavra em Tuas mãos. É o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, o verso 11, observe aí 3 coisas importantes dentro daquilo que temos falado sobre uma vida de frutificação. Não apenas uma vida individual, mas uma vida coletiva. Temos falado da vinha do Senhor, que ela é chamada para produzir frutos, e isso passa pelas nossas vidas. Então, por um lado, muitas vezes nós encontramos, por causa de muitas adversidades, não é? Nossa vida devastada pelas artimanhas do diabo, pela astúcia, pela sedução, pelo engano, pela aparência. Não é? E, como consequência, nós encontramos a vinha do Senhor, muitas vezes, também devastada. Porque essas coisas entram no meio da vinha e devastam, assim como aquelas raposas e raposinhas, citado em Cantares, capítulo 2, verso 15, que nós temos falado. Com a ajuda do Senhor, eu quero mostrar a realidade espiritual e por que o Senhor menciona alguns animais, na verdade, na própria palavra de Deus, já que o Senhor está sempre usando coisas naturais para mostrar a realidade espiritual. O próprio assunto das parábolas do semeador e da semente, o Senhor nada mais, nada menos está utilizando coisas naturais para explicar a realidade espiritual. Então,
É verdadeiro que quando nós pensamos em semente, nós temos que pensar em lavoura, no campo, na terra, naquele que joga a semente, naquele que cultiva, aquele que edifica. A expectativa daquele que lança a semente, para que aquela lavoura venha produzir fruto para o próprio dono, para que ele venha colher, né? Então, todos esses argumentos da parte do Espírito Santo, usando homens para escrever a palavra, que é santa, que é inspirada, mas utilizando, então, de todos os recursos que Deus mesmo criou, a própria natureza. Então, nós encontramos também na palavra alguns animais, né? E com a ajuda do Senhor, eu queria mostrar ainda nesta reunião, e talvez nós conseguimos, com a ajuda do Senhor, fechar esse parênteses dentro das obras de Deus, falando dessa chamado, né, desse chamamento para frutificar para Ele. Então, mostrar ainda alguns aspectos, talvez nessa última reunião, para que possamos seguir ali naquele versículo principal de Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então, por isso que nós estamos falando dos frutos, porque nós somos, né, obra de suas mãos, né? Então, a igreja é o poema, nós somos obra de suas mãos. E somos chamados, então, como sendo obra de suas mãos, somos chamados para produzir fruto para o nosso Criador, porque Ele que nos fez, né? Então, 3 coisas nós encontramos aqui em Apocalipse. E depois, se o Senhor permitir, nós voltamos aqui de novo no capítulo 12. Mas não para focar tanto nesse verso. Mas vamos deixar ele já aqui de introdução, porque ele vai nos ajudar. Então, nós temos 3 coisas mencionadas aí. A primeira, eles, pois, venceram, né? Os santos venceram. Então, o primeiro aspecto, por causa do sangue do Cordeiro. Então, aqui nós temos mais uma figura relacionada a um animal chamado Cordeiro, que percorre toda a Bíblia trazendo o mesmo sentido espiritual. Nosso Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, né? Ele é o Filho eterno de Deus, ele é o Filho do homem, ele não é o Cordeiro propriamente, né? Então, o Cordeiro era uma sombra, tipificava, né, uma figura ali daquele verdadeiro Cordeiro, nosso Senhor Jesus, que havia de vir. Então, quando nós olhamos para o Cordeiro, está muito claro que por detrás desse animal chamado Cordeiro, há uma grande realidade espiritual por detrás do Cordeiro. Até mesmo se nós estudarmos como que é o comportamento de um Cordeiro, né? Então, existe uma realidade por trás dessa figura aqui, o Cordeiro. Então, 3 coisas são importantes no que concerne ao próprio assunto que temos falado a respeito da frutificação. Em primeiro lugar, a maior provisão do Senhor, o próprio Cordeiro. Então, eles venceram, são as mesmas palavras aqui em Apocalipse que o Espírito Santo fala, né? Profere a cada uma das 7 igrejas. 7 localidades, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, olhando para esse verso, fica aqui uma pergunta: como que nós podemos vencer, ou como que nós podemos frutificar para Ele? Então, aqui nós temos 3 coisas que vão nos ajudar dentro do que já temos falado, de tantas outras coisas, né? Então, a primeira é esta, a maior provisão. Eles venceram por causa, veja essa palavra, por causa do Cordeiro, o sangue, né? Por causa do sangue do Cordeiro, a primeira. Mais uma. E por causa, está vendo aí? Por causa do Cordeiro, por causa da palavra, lembre-se então da palavra, né? E da parábola do semeador, que foca na questão da palavra, porque a frutificação nada mais é, e eu gostaria de ler Lucas 8 com os irmãos, nada mais é do que um testemunho do Senhor, ou um testemunho do Cordeiro, né? Então, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Veja que essas 2 coisas caminham juntas aí, da palavra, do
testemunho, está vendo? Você sempre vai encontrar essa relação aqui no livro de Apocalipse, palavra e testemunho, porque ele é o verbo de Deus que veio em carne. Ele é o testemunho de Deus, né? Mas observe aí um detalhe. Então, por causa da palavra, agora veja, do testemunho que eles deram, né? Os santos. Aqui não é propriamente só o testemunho que Jesus deu quando ele veio em carne, né? E o Evangelho de João vai registrar que realmente a palavra testifica do Senhor, o Pai dá testemunho do Senhor, João Batista deu testemunho a respeito dele, as Escrituras testificam sobre ele, né? João vai dizer ainda que também as obras que ele realiza dão também testemunho do Pai e do Senhor, né? Então, o Senhor foi sim o testemunho de Deus quando ele veio em carne. Mas Apocalipse está falando do testemunho que os santos deram. Então veja aí, eles venceram por causa do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho, porque se a palavra não produz em nós nenhum tipo de frutos, né? Nenhum tipo de testemunho, que valor tem essa palavra, né? Ela é só uma letra, sem nenhum poder. Então veja que o poder de vitória não está só no entendimento natural da palavra, mas o poder aqui, porque aqui está falando de poder, aqui está falando de vitória, na verdade, sobre um outro animal citado no verso 9. Aí você tem um outro animal chamado serpente, que é o próprio diabo, Satanás. Então, ele está falando de uma autoridade, de um poder, por causa do testemunho da palavra que eles deram, né? Por causa da palavra e do testemunho que eles deram, a segunda coisa. E uma terceira, então, e mesmo em face da morte, então aqui nós temos, mesmo em face da angústia, a parábola do semeador, aqueles que não possuem raiz profunda no Senhor, quando vem a angústia, lembre-se de Mateus 13, e quando vem a perseguição, né, eles logo se perdem, e perdem aquele gozo e alegria do Senhor. Então, rapidamente, alegremente receberam a palavra, mas não adquiriram profundidade na palavra, né? Então, eles estavam sem vigor e sem poder. Quando veio a angústia e a perseguição por causa do nome do Senhor, então, eles se enfraqueceram. Então, aqueles que não amaram, veja aí um terceiro aspecto, então, mesmo em face da morte, da angústia, da perseguição, do dia mau, das adversidades, das tentações, das provações, tantas coisas nós temos que inserir aí, né? Então, mesmo em face da morte, o que eles fizeram? Então, aqui está um terceiro ponto e uma terceira chave aí, como que um caminho de frutificação também. Não amaram a própria vida. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho, e você pode pôr aí mais uma causa, e por causa que eles não amaram as suas próprias vidas. Então falamos que o fruto maduro aponta para isso. Quando nós não somos mais pertencentes a nós mesmos, mas pertencemos e amamos ao Senhor e vivemos para o Senhor. Agora, o que nós vamos fazer com a ajuda dele é entender o que é viver para Ele, queridos irmãos. Viver para Ele é viver para os interesses principais do Senhor. E quais são os motivos que o nosso Senhor se move? E à luz de tudo que temos falado, queridos irmãos, Ele se move por causa da sua vinha. Ele não se move simplesmente por causa de indivíduos. Isso Ele fez quando Ele deu sua vida por cada um de nós. Para que nós possamos, então,
ser aqueles que, entre aspas, defende aquilo que não precisa ser defendido, mas vamos colocar assim, defende as causas dele, e não mais as nossas causinhas e coisinhas tão insignificantes, diante da grandeza dele e da causa dele. Então nós temos 3 coisas aqui que nos levam a compreender por que eles venceram. Então podemos, com certeza, depositar toda a nossa confiança no primeiro aspecto. Vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Podemos repousar até no segundo aspecto, né? Vencemos por causa da palavra e do testemunho que eles deram, ou que nós talvez demos em partes. Mas agora, irmãos, se nós ainda estamos vivendo para nós mesmos, então seremos impedidos de que esses poucos grãos frutifiquem e amadureçam para Ele. Compreendeu? Então, enquanto nós estivermos circulando em torno de nós mesmos, algo ainda não está completo, para que de fato o Senhor retorne, como é o contexto das parábolas, para que o Senhor retorne então e possa ceifar e colher tudo que é dele, né? Então, como que ele vem colher o que é dele se os nossos corações estão voltados para nós mesmos? Se o nosso coração não está se assemelhando ao trigo, desarraigado da terra, deste mundo, né? E estamos mais semelhantes ao joio. Um se desprende, o outro se finca na terra. Mas o Senhor vai retornar para ceifar e para colher aquilo que é dele. Então é por isso que o Espírito Santo trabalha pacientemente para que isso aconteça. Agora, o que é então viver para Ele? Então é viver para os interesses do Senhor. E os interesses do Senhor, agora, é a sua vinha. E vinha vai apontar sempre para o aspecto, então, coletivo. Então, o interesse do Senhor é o corpo de Cristo. O interesse do Senhor é a igreja de Cristo. É a casa de Deus, não é sua casa. É a casa de Deus. É a família de Deus, não é sua família. Não é minha família. É a casa de Deus. Esse seria o terceiro aspecto, então. Então, esses daqui, eles não amavam mais as suas próprias casas e casinhas. Eles amavam a vinha do Senhor. Porque o interesse do Senhor é a vinha. Não faz sentido nós almejarmos pela volta dele e não amamos, e não nos doamos para a sua vinha. Porque os frutos estão na vinha dele. E observe que o livro de Cantares, que faz essa relação de Cristo e da igreja, é por isso que você tem o contexto ali das raposas e raposinhas, ela faz muito sentido. Se você pegar outros que estudam essa carta, abordando um outro foco, mas o sentido espiritual das raposas e raposinhas é o mesmo. Alguns olham para aquela carta tentando ver só o ambiente natural, relacionamento marido e mulher. Mas mesmo estudando dessa forma, que é o que muitos fazem, o sentido espiritual das raposas é o mesmo. Porque quando faz uma relação de vida conjugal, marido e mulher, a ideia é que aquelas raposas têm um único propósito, um único objetivo, é entrar no meio desse relacionamento e separar os dois. Agora, o livro fala de algo muito maior do que isso, né? Já que essa relação conjugal, marido e mulher, é só um aspecto pequeno, né, do que é o relacionamento maior de Cristo e a igreja. Mas o sentido, nós podemos permanecer, manter o mesmo. Então, aquelas raposas, elas introduzem no meio de um relacionamento. Mas o livro está falando de um relacionamento maior, de Cristo e da igreja. Então, ela vem com essas estratagemas, né, e sutilezas para se colocar no meio do relacionamento da noiva e do noivo. E, de alguma forma, criar ali uma grande brecha ou abertura para que todo o campo, todo o vinhedo seja devastado. E aí nós vamos ver que ela não faz isso sozinha. Ela faz isso na companhia de muitos animais. Ela não faz isso sozinha. Ela faz isso na companhia de muitos animais. À luz de outros textos, é claro, não só de Cantares. Então, com que finalidade? Separar um relacionamento de Cristo
e a igreja. Que, claro, graças ao Senhor pelo sangue do Cordeiro, é verdadeiro. Graças ao Senhor pela palavra de Deus. E o testemunho que deram aqui, nós podemos olhar para toda a história da igreja. Para que a gente não venha se orgulhar tão cedo, né? Acho que é melhor nós olharmos para a história dos nossos pais, fiéis ao Senhor, que não amaram a sua própria vida. E olhando para eles, nós sabemos que eles deixaram um grande testemunho do Senhor, né? Porque eles não amaram as suas próprias vidas. Então, eles deram um grande testemunho, para que esse relacionamento permanecesse vivo até os dias de hoje. Então, preste bastante atenção nessa nota, né? E quantas lições nós já podemos extrair daqui, dessa porção. Agora vamos aí para Lucas 8. Lucas capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 8, a partir do verso 11. Está assim. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui aquilo que nós já meditamos em Mateus 13, é a mesma parábola. Eu só vou destacar rapidamente alguns pontos, para que nós possamos aí avançar nessa manhã. Aqui caiu à beira do caminho, são as que ouviram, vem a seguir o diabo. Essa é a primeira distinção que eu gostaria de fazer. Então, aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo. Em Mateus falou do maligno. Aqui, Lucas é um pouquinho mais simples. E apesar de Lucas ser mais culto, Lucas parece que ele coloca algumas notas mais simples, né, para compreendermos aí esta parábola. Então, Mateus fala do maligno. Bom, maligno nós começamos a pensar em um monte de coisas, né, e criar, talvez, ideias e pensamentos, né? Então, Lucas é um pouco mais objetivo e mais simples. Então, aquela semente que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo, né? O diabo, guarde essa expressão, o diabo, né? E arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então aqui Lucas também dá uma outra nota, que isso ocorre também com os ímpios, porque a palavra está sendo semeada no mundo a todo tempo, né? E muitos não ouvem e buscam agarrar aquela palavra. Então, vem as aves, vem o diabo e rouba, para que, na verdade, eles nem sejam salvos, né? Por outro lado, nós sabemos que nós também, à luz de Mateus, fala que essa palavra estava no coração. Então, também é bem aplicado para aqueles que ouvem, nós que ouvimos e não agarramos a palavra, e ela, então, não venha a frutificar, a necessidade de agarrar a palavra. Certo? As duas coisas. Então, vai se completando aí a questão da semente, porque a semente é lançada também para salvação. Fosse regenerados mediante a palavra de Deus, né? Regeneração. Então, a palavra faz isso com o mundo, mas a palavra também nos salva diariamente e progressivamente, para que a nossa vida frutifique, né? Verso 13, então. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria e não tendo raiz, não tem raiz, creem apenas, outra distinção que Lucas faz, mais simples, creem apenas por algum tempo, não é? Já que foi semeado sobre um solo rochoso ou sobre a pedra. Então ela não cria raiz profunda. Estes não têm raiz. Creem apenas por, veja, algum tempo, um tempo curto. Agora veja outra expressão que Lucas usa, mais simples do que a de Mateus, que Mateus fala da angústia
e da perseguição. Mas aqui Lucas usa uma palavra mais simples para nós compreendermos, né? Então, ele diz assim, e na hora, veja, da provação. Você viu? Na hora da prova, na hora do teste, para ver se essa palavra ouvida, compreendida, se realmente estamos adquirindo profundidade ou raiz nele. Então o Senhor, Ele promove teste, prova. Ele não nos tenta, mas Ele nos prova. Porque Ele quer saber se essa palavra, de fato, vai ser um testemunho do Senhor. Ou vai ser só uma palavra ouvida, lida, entendida na mente e não descida no coração. Então Lucas usa essa outra palavra aí, provação. E aqui, irmãos, são tantas coisas. Aqui são as coisas mais complexas e as mais simples. Das mais intensas, porque Mateus fala de perseguição e angústia, das mais simples. Nós concluímos a reunião passada citando 4 coisas práticas que impedem nossa vida de frutificar. Eu não sei se os irmãos se lembram ou se vocês não se lembram, seria bom anotar. E a primeira delas citada foi afeto. Então o Senhor nos prova, sabe com o quê? Com afeto. Com os afetos. Para ver onde está o nosso amor. Foi a primeira coisa citada, em que pode ser impedimento para a nossa vida frutificar e os frutos amadurecer. E essas 4 coisas, irmãos, são, na prática, de extrema importância. Porque são coisas de indivíduo? Sim, mas todas elas são impedimento para a edificação de uma assembleia, para sermos bem específicos, para não lançarmos aqui só sobre a casa de Deus geral. Eu não sei qual contenda, quais são os afetos, quais são as mentiras, quais são as amarguras de outros lugares. Não sabemos, nós não sabemos. Agora o Senhor fala com cada uma das suas assembleias. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então essas coisas que passam pelo indivíduo afetam a edificação da casa de Deus. Então, dentro dessas provas aqui que Lucas está falando, as provações, a primeira delas, afeto. Afeto. Afeições. O Senhor precisa tratar profundamente isso. Porque senão nos reunimos por motivações afetivas erradas. Nosso irmão partilhou no grupo um precioso texto a respeito de amor fraternal. Espero que todos tiveram o desejo, o interesse por esse texto. Porque sabe, irmãos, nós temos interesse por um punhalado de doutrina e fundamento de fé. Essa porção que se encontra em Romanos 13 em diante, 13, 14, para frente, ela ensina, antes de ser uma coisa real e prática, porque está falando de amor fraterno, é um ensino. Então preste atenção, e se você não leu, vai ler depois com muita atenção. É um ensino, em outras palavras, é uma doutrina. É uma doutrina. É um fundamento para que nós possamos viver a vida de comunhão, de amor fraternal uns com os outros. Você sabe que se você não tem base de uma boa doutrina, não há como viver a vida cristã, está certo? Toda doutrina, fundamento de fé, é base para qualquer vida cristã. Então, se você não conhece o fundamento da vida de amor fraternal, como você espera viver a vida de amor uns com os outros? É por isso que a todo tempo nós estamos colocando os nossos afetos e relacionamentos familiares naturais acima do amor fraternal que está mencionado ali em Romanos 13, 14. O Senhor está falando assim, acima de qualquer relacionamento. E o amor fraternal, queridos irmãos, é esse amor que nós temos de afeto em Cristo Jesus, uns pelos outros. Não é amor ágape. Não é isso que o Senhor está querendo e reivindicando no primeiro momento.
Amor fraternal é esse que nós adquirimos entre irmãos por causa de Cristo. Por causa da família de Deus, o Pai, a qual nenhum outro nome deve se levantar acima do nome da família da fé em Cristo Jesus. Amor fraterno. Por isso nós adquirimos afeições, né, uns pelos outros. É amor fraterno, não é amor ágape. É o amor que Cristo, que nós temos em Cristo Jesus, na família de Deus. Por isso que a palavra fraternal, porque está falando de amor familiar, mas amor familiar de que família? A sua família? A minha família? Não. Ele está falando de um amor familiar, fraternal, da família superior à nossa. Então, ali é o ensino e fundamento se eu e você queremos viver como família de Cristo uns com os outros. Quando nós entendemos o fundamento, a todo tempo o Espírito Santo vai lançar uma luz, né, na nossa consciência e falar assim, veja quem você está colocando acima nos relacionamentos. Porque no céu nem se casam e nem se dão em casamento. Então essa é a realidade dessa base de ensino doutrinário que consta em Romanos, já que Romanos é um livro doutrinário. Romanos é um livro doutrinário e um livro progressivo, né? Então considere, porque é de grande ajuda nessa questão aqui. As provações, das mais intensas, das mais sutis, que é essa. Então, para quem nós estamos vivendo? Viu? Eles não amaram as suas próprias vidas. Eles estavam vivendo para o Senhor. Então, o assunto do amor fraternal entra aí. E a pergunta vem para nós. Para quem estamos vivendo? É para a sua casa? É para a sua família? É para os seus? E onde fica o amor fraternal? Então, o primeiro que foi citado, que é um impedimento, foi afeto. O segundo foi amargura, que passa pelos indivíduos, e sejamos rápidos, para tratar todo tipo de amargura. Longe de vós esteja toda amargura, porque ela é um impedimento para frutificar. Toda amargura. Um terceiro ponto, que também foi mencionado, a mentira. Todos esses pontos afetam a vida coletiva. Mentira não é o ato de você ter mentido. Não são suas mentirinhas, as minhas mentirinhas, porque todos nós mentimos. É uma vida mentirosa, uma vida escondida e oculta, diante dessa vida relacional de amor fraterno e também diante do Senhor. Nada ficará desapercebido diante dos olhos do nosso Senhor. Todas as coisas são manifestas diante da luz. Só que o Senhor está falando sobre candeia. E ele vai falar que a candeia é para ser colocada num pedestal para alumiar. Do que ele está falando? Senão da comunhão de amor fraternal uns com os outros e do corpo de Cristo. Né? Então, vida oculta, coisas escondidas no meio de uma comunhão, de uma assembleia, não prosperará. E a casa do Senhor não é edificada. E um último e quarto ponto, nós estamos relembrando, contenda. Né? Esses três últimos, amargura, mentira e contenda, formam um grupo. Afeto está um tanto aí separado. Né? Mas amargura, mentira e contenda formam um grupo, como que um círculo. Por isso que todos eles têm que ser tratados rapidamente. Formam um círculo. Dificilmente o contencioso, ou melhor, não há um contencioso que não esteja envolvido com coisas ocultas e mentirosas. E não há um mentiroso que não seja contencioso. E dificilmente um mentiroso e um contencioso não esteja com o coração amargurado. Ele já pratica tudo isso porque ele está amargurado. Né? Então, forma um círculo ali tão importante. Impedimento para uma vida livre para o Senhor. Desimpedido. Livre.
para frutificar para Ele. Então, tudo isso é o caminho aí, de vivermos para Ele, nas questões, então, práticas, né? Então, provações, sutilezas. Então, seguindo aí. Então, Lucas usa essa palavra mais simples aí, porque engloba mais coisas, né? Que nós olhamos angústia, perseguição, fala, bom, isso não tem nada a ver comigo, né? Mas provação tem. Então, as mais diversas, que são promovidas. Então, em um conjunto, vamos ver se nós conseguimos chegar até o final. Em um conjunto, quem estão envolvidos nestas provações? Os animaizinhos, ou os animais, que não são tão bonitos assim como muitas vezes apresentado, né? Aqui caiu, verso 14, aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, então essa nota nós já destacamos, são os que ouviram e no decorrer dos dias, um tempo aí se passa, né? Então foram sufocados com os cuidados do mundo, completando o que Mateus coloca e Marcos também. Então os cuidados aqui são os cuidados do mundo, riquezas, deleite da vida, e aí os seus frutos, então possui fruto, não chegam a amadurecer. Vamos seguindo aí, depois eu quero destacar rapidamente ainda esse finalzinho desse verso. Verso 15, aqui caiu em boa terra são os que tendo ouvido de bom, então outra nota que Mateus não traz, né? Veja, ouvindo de bom, e o que mais? E reto coração. Ele está falando de um coração puro. É baseado nesse versículo que você precisa fazer uma relação do verso 18, aí, à frente. Então, você precisa fazer uma relação, porque a parábola está falando de ouvir. Mas aqui no verso 18, e não há separação aí, nessa leitura, não há nenhuma divisão, e se tem, não deveria haver, porque ela não faz sentido. Quando o Senhor entra falando de candeia aí, e de ouvir, novamente, está dentro do mesmo cenário, porque o Senhor continua explicando, na verdade, o sentido espiritual da própria parábola do Senhor. Então, veja o verso 18. Vede, pois, como ouvis. Então, está vendo? Não é somente os que ouviram. Os que ouviram, então preste bastante atenção, os que ouviram devem ver como eles estão ouvindo. Então, nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Ou quando você vai lá no YouTube e põe uma conferência, você está ouvindo a palavra através dos servos. Bom, o que você deve fazer? O que eu devo fazer? Olhar para esse verso 18. E se perguntar diante do Senhor, Senhor, o que realmente eu estou ouvindo? Ou melhor, o que eu estou querendo ouvir? Ou se eu estou ouvindo o que o Senhor está falando, e não o que eu quero ouvir. Compreendeu? Isso é bem diferente. Vede, pois, os que ouviram, como vocês estão ouvindo. Então, vocês estão ouvindo segundo os vossos corações, ou vocês estão ouvindo conforme a voz do Espírito Santo e a vontade do Senhor? Vede, pois, como ouvis. Entendeu a diferença? Faz toda a diferença. Porque se eu ouvir como eu quero ouvir, eu tiro metade dos versículos da parábola. Então, eu estou ouvindo como eu quero entender e ouvir. Nós temos que ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando, e aquilo que Ele quer falar, e aquilo que está escrito, como nós falamos, a linguagem de Lucas aqui, queridos irmãos, não precisa de nenhuma escola, de seminário para você entender. A relação aqui da parábola é única. Você quer ouvir o que está escrito? Você vê a mesma relação com relação ao Espírito Santo nas 7 igrejas de Apocalipse? Quem tem ouvidos, faz o quê? São esses ouvidos aqui. Vede, pois, como ouvis. Não é o seu ouvido.
É o que o Espírito Santo está falando, e ele está repreendendo cada uma daquelas 7 igrejas. Então ouça o que é o ensino da palavra de Deus. Não ouça nesse sentido e nem considere nem mesmo o que fala, porque o Senhor fala através do servo. Mas olhe, se aquele que fala a palavra de Deus, então você sabe o que fazer. Então você sabe o que fazer. Vede, pois, como ouvis. Caso contrário, queridos irmãos, nós não seremos como aqueles que por causa da palavra e do testemunho que deram, não amaram as suas próprias vidas. Começa por aqui. Porque se você não quer ouvir o que a palavra tem a dizer, muito provavelmente, queridos irmãos, você vai continuar amando a si mesmo. E quando você for arguido, você vai negar o Senhor. Então começa pela parábola, pela palavra. Então esse é o sentido aí do versículo 15, que Lucas traz essa nota. Então veja aí, a que caiu na boa terra são os que tendo, porque aqui ele está falando já de fruto, né? Ele está falando de amadurecimento dos frutos. A que caiu na boa terra são os que tendo ouvido, então é para nós, queridos irmãos. A terra é o solo do nosso coração, não é? Então, tendo ouvido de bom e reto coração, esse é o seu coração reto, bom. É assim que nós temos acolhido a semente do Senhor, um coração puro e sincero. Bem-aventurados limpos e puros de coração, porque verão a Deus. Está vendo por que nossos olhos são impedidos de ver o Senhor? Porque não acolhemos a palavra com um coração bom e reto e puro. Não estamos vendo, ouvindo aquilo que o Senhor está nos falando. Então, seguindo aí, vírgula. Então são esses, né, de bom e reto coração. Outra expressão de Lucas, não de Mateus. Retém. A palavra de Mateus é compreenderam, como já falamos. Ela começa falando de compreender e termina falando de compreender. Lucas usa a palavra retém, que é o mesmo sentido. Retém. Irmão, se isso não ocorre, é o texto do profeta Jeremias. Cisternas rotas, que não retém água. Não é? Não retém água. São cisternas rotas, furadas, vazias. Não é? Não retém a palavra de Deus, então, se não retém água, como que uma planta, né, uma árvore, pode dar fruto? Aquela água tem que ser absorvida, ela tem que ser retida, para que frutifique. Né? Então, retém a palavra, uma outra nota nesse contexto aí. Então, aí o Senhor vai seguindo, por isso que não há divisão, mas nós podemos achar que se encerra aqui uma parábola, e o Senhor começa a falar outro assunto. Não é outro assunto. Então ele vai seguir. Ninguém pôs de acender, está vendo? Porque agora ele está falando do quê? Frutos amadurecidos. E candeia, está falando de uma coisa só, queridos irmãos. Ele está falando do quê? De um testemunho. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Testemunho. Então a candeia, né, vai dar um testemunho da luz do nosso Senhor, de que eles de fato não amam as suas próprias vidas, porque eles amam o Senhor e vivem para Ele. Essa é a luz da candeia. Essa é a luz que deve brilhar no candeeiro. Então ele vai falar da candeia, uma candeia, e cobre com um vaso. Ninguém faz isso. Por que adianta então a palavra? A repreensão, a advertência, a prova, o teste. Nós lembramos outro tempo com alguns irmãos falando de Noé. 100 anos, irmãos, 100 anos de prova. Nós não suportamos algumas horas de teste. Noé, 100 anos de prova. Desde o falar da palavra de Deus, com todas as instruções que Noé deveria obedecer,
né, para construir aquela arca. Desde a palavra do Senhor, desde o logos do Senhor proferido ali para Noé, que foi tido como um louco por aqueles homens. Foi motivo de zombaria, de chacota, né? 100 anos, nós podemos chamar de 100 anos de provações e disciplina. Aí chega o dia que essa palavra se torna realidade para Noé. É o dia que a palavra se torna rema. Sabe que dia? Então Noé entrou na arca e toda a sua casa foi salva pelo Senhor. Rema. Depois de 100 anos de prova e de disciplina. E daí 2 Pedro vai dizer, quando ele está fazendo contraste com os falsos profetas, já antecipando esses falsos profetas, à luz de Pedro e à luz de Judas, são simplesmente animais. Porque Pedro usa uma palavra que eles são brutos, mas não só isso. Eles são brutos e irracionais. O ser humano é racional. Os animais são irracionais. A serpente, o dragão de Apocalipse. Está vendo aí que você tem um zoológico quase. Serpente, dragão, raposinhas. O que mais você tem? O javali. Vou citar porque o tempo não vai permitir ler os textos, mas nós já citamos vários deles. Então você forma um conjunto, né? Um conjunto. Que no conjunto, dentro aqui das parábolas, eles têm um lugar. As raposinhas, o javali não são os, porque o javali aponta para uma potestade espiritual. Cantares fala de raposa, vírgula, e raposinha. Então são duas coisas. Onde há raposa, há os filhotes, raposinhas. Lucas 13, acho que é o verso 32, o Senhor Jesus chama alguém de raposa. E você sabe quem é. Ele chama Herodes de raposa. Não é porque o Senhor está ali, e ele chama de Herodes de raposa, e que o Senhor iria, porque Herodes estava querendo matar o Senhor. Então vieram os discípulos e avisaram, Herodes está querendo matar o Senhor. Então o Senhor vai chamar Herodes de raposa. Essa raposa aí, um animal. Agora quem é Herodes? Ele é um cabeça ali. Ele é um principado espiritual do mal. Ele é o Herodes. O javali é uma potestade. Herodes é uma potestade. Então, isso são advertências para nós. Só que quando você vai à luz de Pedro, interpretando isso, já que em Mateus 7, o Senhor fala dos lobos, um outro animal. Você viu quantos animais aí? Você tem raposinha, você tem o javali, uma potestade. Você tem o próprio Senhor chamando Herodes, uma potestade. Acautelai-vos do fermento de Herodes, dos saduceus, dos fariseus. Acautelai-vos dos falsos profetas, Mateus 7, que se apresentam de lobos, se apresentam de ovelhas, mas são lobos disfarçados. A aparência de ovelha, um animal, o lobo ali, não é? Tudo isso está dentro, infiltrado de alguma forma na vinha. Agora você entende por que a vinha vai sendo devastada? Porque o javali aponta para essa potestade, aponta. O que ele faz? Ele achando uma brecha na cerca, ele faz a abertura. Porque o Salmo 80, ele não fala só isso. Ele não fala que o javali entra e devasta sozinho. Ele está falando de uma vinha ali. Ali é o campo da vinha. E o que ele faz? É achando uma brecha, queridos irmãos. Uma brecha onde? No campo da vinha. Talvez uma brecha na sua mente. Talvez a amargura seja uma brecha. Contenda, mentira, afetos.
Aí quando você vai para o contexto de raposinha, são coisas bonitas, como uma raposinha. Delicada, amorosa. E Paulo temia que assim como a serpente, outro animal, você vai ver que no conjunto são esses animais, que conseguindo uma brecha e derrubando a cerca, então vem os diversos animais que fazem o quê? Que pululam no campo e a devastam. Viu aí? Então, o javali fez um trabalho. Ele achou uma brecha e fez a abertura. Aí depois da abertura, então, o que aconteceu? As raposinhas tomam conta. Não é assim a contenda? Não é assim uma raiz de amargura? Não é? Então as raposinhas entram ali. E esses animais também. À luz de Pedro, quem são os animais? Brutos e irracionais. Os falsos profetas. Que surgiram dentre vós, no meio de vós. E aonde que eles andam? Banqueteando nas vossas festas de confraternização. Segundo a Pedro. É por isso que nossa mente tem que ser guardada na palavra de Deus. Que eles andam, então, neste meio, no meio da vinha, e fazendo um grande estrago. É a semente do joio. Senhor, quem que fez isso? Como que pode? O maligno lançou uma semente. E o joio começou a nascer. Se Salmo 80 está falando dos animais que pululam, a ideia dessa palavra pululam, eles brotam. Eles surgem, e vão surgindo, e vão brotando no meio, e vão devastando. É por isso, queridos irmãos, nos nossos dias, e na história da igreja, e no livro de Apocalipse, algumas assembleias foram exterminadas. E não existe. Começaram bem, mas foram exterminadas. Isso é verdadeiro lá em Apocalipse, porque Éfeso não se arrependeu. E ela deixou de ser a igreja em Éfeso, porque perdeu o testemunho. Nos nossos dias, quantos grupos, irmãos, quantos grupos, que começaram bem, perderam o governo do Senhor, e não existem mais. Porque esses animais encontraram abertura e devastaram. Pequenas vinhas, pequenos vinhedos. Aonde está o prejuízo? O testemunho do Senhor. Testemunho do Senhor. Os frutos não chegam a amadurecer. Então, o Salmo 80 fala desses animais que pululam no campo. Estão andando ali com toda a liberdade, comendo junto com o javali. Quem fez parceria com Herodes? Os fariseus, os saduceus, os religiosos. Deram a mão. Os escribas. São esses animais, irmãos, que crucificaram o Senhor. Em Apocalipse, a antiga serpente, o diabo, Satanás. É ele que está por detrás, infiltrando as raposinhas para enfiar uma estaca no relacionamento de Cristo e da igreja, do noivo e da noiva, colocando de alguma forma na nossa mente, nos nossos sentimentos, para vivermos uma vida individualista, vivermos para os nossos próprios interesses. Cultue o seu Deus na sua casa, com sua família. Irmãos, onde está estes que assim o fizeram? Como estão as suas vidas? Eles são testemunho do Senhor? Eles não são mais testemunho do Senhor. Eles são salvos, se creram no Senhor. Mas eles não têm mais a palavra do testemunho. Eles amam suas próprias vidas. Então prestemos atenção, queridos irmãos, porque é para nós.
nos dias que antecede a vinda do Senhor. São esses os dias que nós estamos vivendo. Então, estes diversos aí animais, que seduz, que engana, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, com sua bela aparência, com sua formosura até, de certo modo, com a sua doçura, como aquela raposinha que foi posto aí como ilustração, né? Você tem coragem de olhar para ela e exterminá-la? Pois é. Você sabe sobre aquele cordeirinho lá de Êxodo, que era a sombra e que foi morto? Você sabe que tipo de cordeirinho era aquele? Não era qualquer cordeiro. Era um cordeiro doce, manso, belo, meigo, puro. Ele foi criado ali com tanto amor e carinho. Foi esse cordeiro que Deus ordenou que ele separasse e sacrificasse. É por isso que ele foi sacrificado por nós, por causa do sangue do cordeiro. Ele foi morto. Deus, o Pai, estava olhando para ele, doce, manso, humilde de coração. Deus, o Pai, estava olhando para ele. Deus, o Pai, o entregou naquela cruz. Por causa da sua vinha. Mas ele foi morto. Agora nós olhamos para essas sutilezas aí. E o convite de Cantares, para que esse relacionamento não se rompa, apanhai as raposinhas. Não é identificai, é apanhai. Porque são elas, queridos irmãos, essas belas raposinhas. Então eu não sei qual imagem que você criou de raposinha. Talvez você criou uma raposinha assombrosa, né? As raposinhas que atacavam os vinhedos não eram assim. Nós temos uma outra raposa aqui no nosso contexto, né? Um tanto diferente, ela não é tão bonita. Mesmo assim, não é tão feia também, mas não é tão bonita. Mas aquela era bonita, né? Mas são elas que devastavam o vinhedo. Temo que assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você está vendo o que esses animais querem fazer? Nos apartar da simplicidade, da pureza devida a Cristo. Nos apartar, queridos irmãos, da genuína comunhão de amor fraterno. Enfiar uma estaca para que essa comunhão seja rompida. Quem sabe afeto para sobressair esta comunhão de amor fraternal. Então que o Senhor nos ajude. Esses são os aspectos tão práticos, tão bonitos, por outro lado. Porque nós podemos contemplar os próprios feitos do Cordeiro. E Deus, o Pai, então, não recuou. Ele não voltou atrás. Quando ele olhou para o Filho amado, em quem ele tem todo o prazer. Mas ele enviou o seu Filho, e ele foi à cruz. Por causa, então, da sua vinha. E o nosso tempo está avançando aí. Então, seguindo aí, vamos só avançar mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho de paciência. Vê depois como ouvis, verso 18. E aí o Senhor vai seguindo, né? Porque o que tiver
lhe se dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Está vendo que todo é o mesmo contexto daquilo que o Senhor está falando? Aí você tem outras parábolas para entender o que o Senhor está falando. Aí você tem a parábola do talento, não é? Do servo fiel, do mordomo fiel e prudente. Tantas outras parábolas para serem consideradas aí, né? Viram ter com ele, então veja. Então, mais uma vez, o Senhor está falando a mesma coisa. Então, agora vem os seus discípulos aí. Vieram ter com ele, aliás, sua mãe. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, afetos. Vão procurar o Senhor Jesus. Sua mãe, seus irmãos, e não podia aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então, olha a resposta do Senhor. Irmãos, veja se isso está desconectado. Vede, pois, como ouvis. Em outras palavras, esse verso 21. Veja se você quer ouvir. Ou se vai prevalecer os seus interesses. Você vê, eu devo ver. O que você quer ouvir? Então o verso vai dizer assim: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe. Está vendo aí o amor fraternal? Você está vendo o que o Senhor está falando? Você está vendo que o Senhor está citando um fundamento aqui? E uma doutrina? Então ele vai dizer assim: minha mãe, meus irmãos. Então ele vai colocar mãe e irmãos ali por parte da mãe. E ele vai elevar o relacionamento dele com seu Pai Celestial. Certo? Ele vai colocar, ele não vai lançar fora nem a sua mãe e nem os seus irmãos. Não é isso que o Senhor está fazendo. Os irmãos sabem disso. Quem ama mais? Irmão, já falei isso tantas vezes. Existe um único caminho, um só caminho, para eu e você lidarmos com todos os outros relacionamentos. Um só caminho existe. Se nós errarmos nele, nós vamos errar em todos os outros relacionamentos. Seu relacionamento conjugal não vai dar certo. Sua relação de vó e vô com os netos não vai dar certo. Porque nós desfocamos de um relacionamento maior. Relacionamento de pai e filho. E por aí vai. Vede, pois, como você quer ouvir. Porque se nós fôssemos usar mais tempo aqui, nós poderíamos fazer um conjunto da palavra aqui sobre isso. Nos próprios evangelhos. Vede, pois, como queremos ouvir. Irmãos, o que nos dá direção para lidarmos com os relacionamentos é se nós estamos envolvidos com um relacionamento maior. Eles dão base para isso. Caso contrário, são raposinhas que vão roubar do quê? Da comunhão, do partir do pão, da vida de comunhão de amor fraterno, da vida de oração com os irmãos, da comunhão da palavra em dia de semana. O que é prioridade? O que rouba? O que arrebata o seu coração? É exatamente isso que o Senhor está falando. Ele eleva o relacionamento supremo. Como ele está falando assim, a partir desse, todos os outros são ajustados. Irmãos, todos os relacionamentos são caídos. Certo? Todos os relacionamentos são caídos. Só tem uma esperança para os relacionamentos. O da família da fé em Cristo Jesus, porque ele estabelece tudo. O restante são como que reflexos, né, desse relacionamento maior. Agora, o que o diabo faz? O que o javali faz? O que as raposinhas fazem? O que a serpente faz? O que o dragão faz? Entrar aí no meio, né, e lançar ideias. E o resultado é que nós vamos indo para longe, para longe, para longe do Senhor. Quando vê, estamos aniquilados em nossas almas. Vivendo igual ao mundo. Não só isso. À luz de 2 Pedro, pior do que o mundo.
se torna a primeira condição. Quando Pedro vai falar da primeira, ele está falando da sua condição de cristão, quando dá ouvido a esses homens irracionais e brutos, e esses animais se infiltram. O primeiro estado se refere ao estado nosso antes da conversão. Não é o primeiro estado no início da sua conversão. O primeiro estado, antes de conhecermos o Senhor. Agora, o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Por causa da rebeldia, do endurecimento do nosso coração. Então, esse é o cenário e o dano, então, quando isso entra no meio da vinha. E aí, não é realmente de se admirar que os frutos não vêm. Né? Os poucos frutos não amadurecem. Né? Então, esse último versículo, vede como ouvis. Deixa eu deixar uma última nota, irmãos, só mais um pouquinho, para fazer uma relação, ainda penso que é saudável. Lá em Isaías mesmo, no capítulo 5, a parábola, então, da vinha. Deixa eu fazer uma relação ali com Lucas, que Lucas fala que aqueles frutos não chegam, né, a amadurecer como que uma evidência de que existe algum tipo de fruto. Né? Então, Isaías 5, vamos ler aí a partir do verso 6 até o 8. Deixa eu mostrar isso aqui para os irmãos, fazer essa mesma relação e mostrar como que uma evidência de que realmente existe algum fruto. Não é? Então veja aí o verso 6. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem chachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta, ou a planta preferida do Senhor, falando de um remanescente fiel. Quando você estuda aí sobre Israel e Judá, você vê que ambos são julgados pelo Senhor. Não é porque Judá é a planta dileta, aliás, muitas vezes uma sentença tão pesada sobre Judá, maior até, do que sobre Israel, por ser a preferida. Né? Porque talvez ganharam mais realidade do que as outras 10 tribos aí. Planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse sem juízo. Eis aí quebrantamento da lei, justiça, daí ele diz assim, e eis aí o clamor. Então eu vou citar um clamor, de 6 que é mencionado aí, para os irmãos fazerem essa relação e verem como que de fato existe algum tipo de fruto. Talvez pouco, fraco. Né? Porque as raposinhas atacam no período da flor. Flor é evidência que os frutos virão. E às vezes resta uma ou outra e produz alguns poucos frutos. Então veja aí o primeiro ai. Então, ai dos que ajuntam, veja o foco. Né? Ai dos que ajuntam. Se você fazer uma relação em Ageu, abra lá em Ageu rapidamente. Abre em Ageu, fazer um favor. Ageu capítulo 1. Deixe os 2 abertos aí. Então, Ageu capítulo 1 e fiquem abertos Isaías, então esse verso que vamos ler agora. Desse primeiro ai. Então ele diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa. Lembre-se de como nós começamos a reunião, o que significa vivermos para Ele. Não foi assim? Né? O que isso significa de maneira palpável? E falamos que o Senhor vive para a sua vinha. Olha o que Ageu diz. No capítulo 1, olha alguns versos, para entendermos isso. Verso 2. Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Veja, até mesmo essa expressão, ela é significativa aí. Porque em Isaías, né, quem é que está falando ali, né? Senão o quê? O Senhor dos exércitos, não é? Assim fala o Senhor dos exércitos. Bom, Ageu é o primeiro a profetizar,
depois da saída do povo de Israel da Babilônia. Eles estavam ali envolvidos com os ídolos e foram para a Babilônia, no mesmo período e contexto de Zorobabel. Então, o primeiro a profetizar a palavra de Deus, então veja se isso não é o coração de Deus. O primeiro a proclamar a palavra e falar a intenção de Deus, logo após a saída do cativeiro, é Ageu. E veja qual palavra o Senhor tem para eles. É impressionante, irmãos. É impressionante. Porque aqui está um profeta. E ele profetiza junto, então, no dia junto com Zorobabel, num período que é de restauração. E esse assunto tem tudo a ver com a restauração. Né? Então ele diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz. Então veja o que o povo está falando. Certo? O povo diz assim: não veio ainda o tempo. Está vendo aí? Isso é o que a voz do povo está falando. Não veio ainda o tempo. Então aqui você tem que introduzir o que nós acabamos de meditar. Vê depois como ouvis. O que esse povo queria ouvir? Será que era o que o profeta tinha para falar? Então eles falam assim: não é o tempo ainda em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estão falando: não, esse não é o foco. Eles estão falando: não, o foco não é edificar a casa de Deus, não é tempo disso. Será? É assim que você pensa? É assim que nós pensamos? É tempo de edificar o quê? A sua casa? A sua vida? Então, vem a palavra do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Então, a palavra do Senhor veio assim, né, na contramão. Né? Na contramão do que o povo pensa. Do que nós pensamos muitas vezes. Então, vem agora a palavra do Senhor. Acaso, e ele vai usar a mesma palavra aí, tempo. Viu? Vocês estão achando que não é tempo de edificar. Vem a palavra do Senhor falando assim: é tempo. É tempo. É tempo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas ornadas ou apaineladas? Ele está falando: é tempo de vocês viver para a sua casa. A voz do Senhor está vindo assim: sim, não é tempo disso. Vocês acabaram de sair de uma experiência negativa do que o ídolo dos vossos corações levou vocês. A idolatria dos corações deles levou a eles ao cativeiro da Babilônia. Vocês acabaram de ter esta experiência. E vocês vão ornar vossas casas? Vossas vidas? Então, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa coletiva de Deus, está em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos de novo: considerai o vosso passado. Está vendo? A vossa história aí de idolatria, aonde levou vocês. Considere o vosso passado. Tende semeado, está vendo que fazendo-se muita coisa com o foco errado. Semente foi lançada com o foco errado. Minha vida cuido eu e o meu Senhor em minha casa, eu e a minha vida, eu e a minha devoção, eu e a minha oração, lançando semente com o foco errado. Então, tendo semeado muito e recolhido pouco, claro, desfocado do Senhor, dos propósitos do Senhor, o que você espera? Colher fruto? Numa vida individualista? Então, semeia e não colhe. E quanto mais semeia na vida individual, mais ruína. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saqueal furado. Verso 7 novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Então ele vai falar qual é o foco. Como que vocês vão viver uma vida abundante, espiritualmente, e abundante no Senhor? Nossa vida mingua em todos os níveis, queridos irmãos. Quando caminhamos nossas vidas individuais. Mingua na vida espiritual, na vida financeira, seja muito, seja pouco. Né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, está vendo? O Senhor trazendo eles para o foco
da vontade de Deus? Por que o Senhor proveu libertação do cativeiro? Subi ao monte, trazei madeira, edificai. Está vendo o Senhor falando? É tempo de edificar. E eles falam, não é tempo de edificar. E o Senhor falou assim, é tempo. Vê depois como ouvis, porque é tempo. Tempo de edificar a casa. E o que o Senhor diz a mais? Dela, não é dos indivíduos, dela, viu a relação pessoal? Do Senhor com a casa? Esse aponta para um relacionamento pessoal. O mesmo da noiva com o noivo. Dela me agradarei. Viu? E serei glorificado. Aonde? Num indivíduo? Não. Na sua casa. Na sua casa. E serei glorificado, diz o Senhor. E depois você lê o restante para nós podermos concluir. Então, volta lá em Isaías 5. Agora veja, então, esse ai, e aqui nós concluímos. Então, ai dos que ajuntam a casa a casa. Está vendo aí o foco? Está vendo que eles estão perdidos dentro dessa cerca derrubada? Né? Porque o Senhor cerrou as chuvas. Se você ler ali, continuar lendo em Ageu, você vai ver a mesmo sentido. Aquela nuvem, né, que regava a terra. O Senhor mesmo, depois você termina de ler Ageu. Aquela névoa ali, aquela neblina, ela foi encerrada. Então, é claro, eles estavam semeando, e não vinham os frutos. Porque aquela névoa foi encerrada. E os frutos não vinham. Então, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, a mesma ideia, então, de Ageu, o mesmo Deus, o mesmo Senhor dos Exércitos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e fico como únicos moradores no meio da terra. Seguindo aí, aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, novamente, em verdade que muitas casas, citando Mateus 23, muitas casas, aliás, Mateus citando Isaías, não é? Muitas casas ficarão como? Desertas. À luz de Mateus, seu estado se torna pior do que antes, se as casas ficarem desertas. Então, suas casas ficarão desertas. Por quê? Por causa do foco e motivação errada. Até as grandes e belas, né? Sem moradores. Agora o 10, então, que nós vamos fazer essa relação. Então, veja o que ele vai dizer sobre os frutos aí. E que possui algo, mas é tão pouco. Então, ele diz assim, e 10 geiras de vinho não dá mais do que um bato. E um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Vamos nos deter aí a essa primeira expressão, 10 geiras. O que isso significa? 10 geiras equivale a 40 mil metros quadrados de terra. 40 mil metros quadrados de terra. Um bato equivale a 22 litros de uva, do vinho, que é resultado da vinha e dos frutos. Resultado final, né? Um bom vinho. Então, o que ele está dizendo aqui? Que vocês deveriam, e aqui nós concluímos, vocês deveriam frutificar, mais ou menos, se você fazer a conta, 15 mil litros de vinho. Certo? Seria 10 geiras, então, 40 mil metros quadrados, se entende que deveria produzir, no mínimo, 15 mil litros de vinho. Aí você continua lendo, você vai ver que eles não deixaram de produzir. Só que a questão é que 40 mil metros quadrados de terra, sabe quanto que estava dando? O texto acabou de falar. Um bato. Estava dando 22 litros. Havia fruto. Tão pouquinho. 22 litros.
de vinho, mas eles deveriam produzir 15 mil litros. Irmão, será que isso não se assemelha aos dias? Para que a gente possa se humilhar na presença do Senhor? Tem algum fruto, tem vinho. Mas a expectativa do Senhor seria maior. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Então, havia alguns frutos ali à luz de Lucas, né? E eles não amadureceram. Que o Senhor fale conosco. Vamos orar. Senhor, uma vez mais, somos agradecidos pela Tua palavra. Pedimos a Ti e clamamos por Teu socorro e pela Tua misericórdia, ó Deus. Desperta mais uma vez os nossos corações, o coração da Tua vinha, ó Senhor. Nos dê a devida atenção e percepção dos dias. Sejamos, ó Senhor, vigilantes e atentos à Tua palavra. O Senhor nos concede ouvidos que são os Teus ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor está falando, e não ouvir aquilo que desejamos. Ó Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua grande paciência conosco. Nos socorre, ó Senhor, e desperta o Teu povo para Ti. Desperta nossas vidas, ó Senhor, em seguir o Senhor. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra e Teu assistir entre nós nessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.